O encargo dessa conferência é nós tocarmos no amor de Deus. É nós vermos que Deus nos ama e nós amamos o Senhor. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração. Tirar nossos olhos de tudo ao redor, das coisas do mundo, das coisas do pecado, das distrações e olharmos somente para o Senhor. Então, antes de começar, vamos orar individualmente. Aquietem a mente diante do Senhor e falar: Senhor, hoje eu só quero olhar para Ti. Eu quero ver o Teu amor. Mostra o Teu amor nessa manhã. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, fala conosco nessa manhã. Queremos ver o Teu amor. Sabemos que o Teu amor é eterno. Que o Teu amor é tão grandioso. Sabemos que o Senhor morreu por nós na cruz para poder nos salvar. Senhor, mas hoje, toca-nos com Teu amor. Queremos ser constrangidos com Teu amor. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Amém. Bom, antes de falar, irmãos, sobre o amor de Deus, eu queria contar uma experiência que a gente teve numa reunião de jovens aqui. Nesse ano, teve uma reunião que a gente foi lá no Bucafé, a gente dividiu em 4 grupos e colocou para cada grupo um papel pardo bem grande e deixou o material lá. Então uma cartolina, papel, revista, canetinha. E a gente pediu para cada equipe montar um boneco, montar uma pessoa ali, criar, e vai a criatividade, né? E os jovens ficaram de parabéns, porque ficou bem criativo mesmo. Então, eu só queria apresentar para vocês os personagens. Antes, vamos lá. Tem um vídeo aqui mostrando o pessoal criando, desenhando ali. Tá vendo? Ó, tinha canetinha, tinha cartolina, podia recortar. Tinha revistas, o pessoal recortou as imagens e foi colando. Acho que gastamos uns 40 minutos aí, caprichando, pensando em cada detalhe. Olha que legal. Cortaram a camisa lá da revista e fizeram a pessoa em volta disso. Papel crepom. Então foi um momento de bastante diversão, alegria, para a gente criar o boneco, né? E no final ficaram 4 obras de arte. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês. Primeiro, esse aqui é o Fred Julius. Ele é o xerife de Pequenópolis. Tá vendo? Ele tem a estrela de xerife, um cara bombadão, né? Para guardar, proteger o povo. Tem o cinto aqui que o pessoal caprichou. Certo? Palmas pro Fred Julius, gente. É isso aí. O próximo, esse aqui é o Pedrinho. O Pedrinho, ele é um jovem da nossa geração, representa o lado pensante e também criativo. Então o cara pensa, o cara é criativo, mas o Pedrinho é cheio das ideias, né? E o Pedrinho ama a Bíblia. Isso aqui, olha só, eles montaram um livrinho, recortaram, montaram, colaram lá, porque o Pedrinho ama ler a Bíblia, ele busca o Senhor. Palmas pro Pedrinho, gente. É isso aí. O próximo é o Ragnar Lothbrok. Esse é o nome do cara, Ragnar Lothbrok. Ele é para representar um viking, certo? Segundo relatos, a história desse viking é que ele invadiu Paris, mas ele invadiu de uma maneira pacífica, ele não saiu matando todo mundo não. Mas quando ele entrou lá, ele encontrou os cristãos. E com o tempo, com o passar dos anos, ele ficou impressionado com o testemunho deles. E no final, ele mesmo se converteu. Então o viking, né, um dos povos mais cruéis que tinha, ele finalmente se converteu. Então esse aqui é o Ragnar Lothbrok. Tá vendo a barbinha dele aqui, ó? Palmas pro Ragnar, gente. É isso aí. Todos são muito bonitos, né? E por fim, esse aqui é a Mia Ling Ma. Olha só. Os jovens, eles criaram e falaram que é filha minha e da Luana. Eu não estava nesse grupo, viu? Mas criaram, deram o nome de Mia Ling Ma, cabelo azul, com papel crepom. E como é minha filha, gente, então vamos desenvolver um pouco mais. Ela é linda demais, ela é inteligente demais, a melhor aluna da escola. Ela é corintiana, torce pro melhor time. É fantástico, gente. Palmas pra Mia Ling Ma. É isso aí. Louvado seja o Senhor. Bom, gente, o povo realmente caprichou. E essa foi a intenção. Foi 40 minutos pensando o que eu vou fazer, cortando, colando ali. E, gente, a gente não pediu para dar nome.
A gente só falou, desenha um homem aí, mas todo mundo, puxa, eu vou dar esse nome, eu vou dar essa história, ele é criativo, ele é um viking, ela é a filha do Daniel, né? E por aí vai. Gente, o carinho que cada jovem colocou foi impressionante. Mas aí, veio um japonês, que é muito parecido comigo, mas não é, tá? E o que ele fez? Ele pegou os cartazes e foi rasgando. Destruiu, gente, todas as 4 obras de arte. Antes foi um momento de tanta alegria na reunião, mas esse aqui, Senhor Jesus. Bom, gente, ficou destruído. Aí eu trouxe um resto da minha Lingma aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vamos aqui, ó. Tá bom? É um pedacinho da cabeça, ela foi decapitada. Você vê, ó, o cabelinho de papel crepom. E tinha uma irmã que guardou, né? Eu pedi para Isabela, ela tinha guardado, pedi para ela trazer. Aí o Senhor quis, ela veio e falou, hoje de manhã, falou, eu perdi, não estou achando ela. Aí não bastasse ter rasgado tudo, né? Sabe onde eu achei? Ali na terra, todo molhado, sujo. Destruiu ainda mais a minha filha, coitada. O Kalel tem o rosto do Fred Julius também. Bom, gente, toda essa dinâmica, essa reunião foi para falar o quê? Foi a mesma coisa conosco. Se a gente ficou triste, vocês tinham que ver na reunião lá, todo mundo, né? Queriam me matar. Senhor Jesus, meus irmãos, é porque Deus também caprichou para nos criar. Tem alguns versículos que eu queria ler com vocês. O primeiro é esse aqui. Tá tudo aqui, vamos ler juntos, tá, irmãos? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, antes de todo o universo existir, dos céus, da terra, o Senhor já estava pensando em você. Ele já estava pensando em mim, falando, puxa, o Daniel. E já pensando em, eu vou escolher ele. E mais, ele escreveu no livro dele, todos os nossos dias. Cada dia foi escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. A gente nem nasceu, mas o Senhor já estava assim, ó. O Lucas, puxa, eu vou, em dia tal, o Lucas vai fazer isso, eu quero que o Lucas seja assim, eu quero passar o dia tal com o Lucas, eu vou ter comunhão com Pedro, com Ana Júlia, Milena e por aí vai, irmãos. O Senhor foi pensando em cada um de nós e foi escrevendo os nossos dias. E mais, Ele quando nos criou, Ele fala assim, a Bíblia fala, graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, quando o Senhor pensou tudo, Ele escreveu cada dia, Ele falou, agora eu vou criar. E quando Ele nos criou, Ele caprichou, irmãos. Ele foi formando, vocês viram, né? Quando o Senhor criou tudo, os céus e a terra, Ele falou assim, haja luz, plim, havia luz. Haja terra, plim, havia terra. Mas o homem, Ele falou, não, isso aqui eu vou fazer com carinho. Ele gastou um dia inteiro, irmãos, formando boneco de barro, soprando, assim, dando a própria vida, o fôlego, o que estava dentro dele, Ele colocou para dentro do homem. E todo o resto, havia cachorro, bom, tinha planta, bom. Agora, quando Ele viu cada um de nós, Ele olhou e falou assim, é muito bom. Rapaz, olha, o Kaique é bom demais. Puxa, é isso mesmo. E Ele começou a sonhar conosco, irmãos. E aqui fala assim, o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Irmãos, o Senhor sonhou conosco. Ele ficava pensando, eu não vejo a hora de chegar o dia 8 de abril de 2017 para eu estar lá junto com o meu povo, eles são meus. Irmãos, e por fim, Ele fala para cada um de nós. Vamos ler juntos, irmãos? É Deus falando conosco. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Irmãos, antes da fundação do mundo, Deus nos amou. E é um amor eterno. Hoje, Deus nos ama. E daqui a 1 bilhão de anos, Deus vai continuar nos amando. Irmãos, não é maravilhoso esse plano? O que Deus preparou? O sonho, eu vou viver a vida inteira com eles. Eles vão ser meus, eu vou ser deles. Eu vou dar alegria, nós vamos ter paz, prazer. E não só isso, não é só criatura, eles vão ser meus filhos, eles vão ser o meu povo.
Eles vão ser meus irmãos, eles vão ser a minha noiva. Irmãos, o Senhor quer casar conosco. Quanto amor! Mas, assim como um dia um oriental aí rasgou a minha língua, um dia, irmãos, Satanás nos enganou. Ele nos quebrou. Aquele plano maravilhoso, frustrado, que nem nós cantamos. Satanás nos enganou. E hoje nós podemos ver o resultado disso. 2 dias atrás eu separei notícias, uma rápida pesquisa, irmãos, que mostra a situação do mundo hoje. E compara como está o mundo hoje com o que Deus preparou para nós. Olha só, chacina em São Paulo, violência, homicídio aqui em Uberaba, ansiedade crescendo no mundo inteiro. Na Síria teve um ataque químico, uma guerra, corrupção, drogas, tantas coisas para destruir o ser humano, fome no mundo inteiro aumentando, crise econômica, tiroteio, homicídio, 2 homicídios em menos de 1 hora aqui em Uberaba, assassinato, pancadas na cabeça, tanta crueldade, irmãos, depressão aumentando no mundo inteiro, e o Brasil lidera na América Latina. Irmãos, você vê essa situação, tem a ver com o plano original de Deus? Com que Deus, o sonho de Deus? O sonho de Deus é aquilo que os jovens capricharam no começo. Mas o que a gente vê hoje é um mundo totalmente destruído, rasgado. E, desculpa, Isabela. Irmãos, Satanás nos destruiu. E não só a humanidade está assim, mas lendo a Bíblia, vendo tudo que nos destrói, a gente pode ver também que nós caímos em pecado. Você, irmãos, longe de Deus. Só para listar alguns pecados, para a gente ver como isso se identifica conosco: inveja, ciúmes, contenda, brigas, desobediência, quando a gente desobedece os pais, fornicação, raiva, mentira, ódio, orgulho, impureza, injustiça, malícia, murmuração, quando a gente reclama, irmãos, quando nós somos egoístas, quando somos arrogantes, avareza, furto, idolatria, vícios e ingratidão. Irmãos, isso aqui é uma lista pequena, mas quando a gente olha para isso, a gente vê a nossa condição. Irmãos, nós estamos muito mais perto para isso aqui do que para aquele plano original, maravilhoso, sonho de Deus. Se a gente fizesse só um desse aqui, sabe qual seria a nossa sentença? Morte. Isso aqui é veneno. Se eu tomo só um pouquinho de veneno, eu vou morrer. Agora, não bastasse um pouquinho, nós temos tudo isso. Irmãos, se a gente mentiu uma vez na vida, a sentença é a morte. Essa é a lei. Agora, tudo isso, irmãos, realmente, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Irmãos, e agora? A gente perguntou para os jovens, quando eles criaram cartaz, tudo, depois que rasgou, a gente falou, digamos que aquilo era um trabalho de escola, que você tivesse que apresentar no outro dia. O que você faria? Você ia tentar remendar isso aqui? Limpar, consertar? Ou ia falar, não, tem que começar de novo, né? Do zero. Quem que faria tudo de novo, tentaria consertar, levanta a mão. Quem que faria do zero, levanta a mão. Pois é, irmãos. Nós estávamos nessa situação. Agora Deus, que é Deus, todo-poderoso, você acha que para Ele não poderia falar, ih, deu errado. Não, pera aí então, apaga isso aqui. Suma homem, plim. Começa tudo de novo, haja homem 2.0, plim. E pronto, começa de novo. Eu vou te fazer uma versão melhorada. Adão e Eva deu errado, vou fazer outro. Irmãos, Deus podia muito bem fazer isso, não ia custar nada. Ele é Deus. Agora, por que Deus não fez isso? Simplesmente, reseta, desliga e liga de novo. É porque Ele amou cada um de nós. Irmãos, Deus me amou. Ele falou assim, puxa, eu vou criar de novo, vou começar de novo. Não, mas esse Daniel, eu amei ele. O Leandro. Cada um de nós, irmãos. O Senhor olhou para nós e não teve coragem de começar do zero. Porque Ele já escreveu tudo, Ele já nos escolheu, Ele já sonhou tanto conosco. Ele falou assim, sabe o quê? Eu vou fazer alguma coisa para salvar eles. Aí que entra, irmãos,
como a gente falou ontem, o versículo mais importante da Bíblia, a mudança da história. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé, irmãos, para ler isso aqui? De todo o coração. Esse é o versículo que mudou a nossa história. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Irmão, sabe o que Deus falou? Ele falou assim: eu posso começar do zero, posso exterminar esse homem, mas não, eu amo tanto eles. Ele falou assim: eu prefiro morrer do que ficar sem eles. Irmãos, Deus preferiu dar o seu Filho, que era Deus próprio, o próprio Deus. Deus preferiu morrer do que ficar sem você. Você acredita nisso? E é isso, irmãos, que a gente vai contar hoje de manhã. A gente quer mostrar um pouco de tudo que Deus fez para poder nos salvar, de tudo que Deus fez para consertar isso aqui e restaurar. Vai começar, irmãos, para isso a gente vai contar a história do Senhor no último dia da crucificação, no dia da morte do Senhor. A gente vai começar a história no jardim do Getsemane. Jesus é o próprio Deus que veio para a terra, viveu 33 anos e meio aqui na terra, e chegou a hora em que ele sabia que ele haveria de morrer para salvar os nossos pecados. Por quê, irmãos? Qual que era a sentença de Deus para nós? Pecou? É morte, não tem outro jeito. Mas Deus falou assim: eu não quero que eles morram. Eu já sei, eu vou morrer no lugar deles. Então, irmãos, o Senhor veio pagar a nossa dívida, morrer no nosso lugar. Mas o Senhor era humano. E quando chegou o dia, não pense que foi fácil para ele. Ele foi num jardim, que era o lugar costumeiro dele orar, e por 3 vezes, irmãos, ele se ajoelhou diante do Pai. E o pedido dele foi: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. O Senhor teria que beber um cálice, que é o cálice da maldição, é o cálice da fúria divina, o julgamento de Deus, que era nosso, nós tínhamos que beber, mas o Senhor ia beber no nosso lugar. Mas chegou a hora, ele viu todo o sofrimento, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Ele: Senhor, passa de mim, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E na oração era tanto sofrimento, irmãos, a Bíblia diz que era uma angústia, era uma tristeza mortal. Ele podia morrer só daquela tristeza. E isso é comprovado quando fala que na oração, tanto sofrimento, ele começou a suar sangue. Gotas de sangue caíram na terra. Isso é uma condição médica chamada hematidrosis, que é quando, em angústia extrema, os capilares debaixo da pele começam a estourar. Eles dilatam, mas é tanta angústia que estoura. E o sangue começa a sair junto com o suor. Irmãos, esse era o sofrimento que o Senhor passou, mas ele foi submisso à vontade do Pai. Ele não, como nós cantamos, não recuou, nem hesitou, mas ele foi aonde nós estávamos. Ele falou: Senhor, Pai, se essa é a tua vontade, eu vou até o fim. E nessa oração, irmãos, ele já sabia que o traidor estava se aproximando. Judas, enquanto ele estava lá orando, Judas estava lá com os sumos sacerdotes, todos os fariseus, todo o povo judeu que odiava Jesus. E ele foi e traiu o Senhor. Ele falou: se você quiser, eu entrego Jesus na mão de vocês. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Me dá dinheiro. E ele foi avarento, ele pensou, ele trocou, irmãos, o rei, o Salvador, por dinheiro. E quando o Senhor terminou de orar, ele foi, os discípulos estavam dormindo, não aguentaram orar com o Senhor, ele acordou os discípulos e falou: levantem-se, que o traidor já está se aproximando. E o que aconteceu? Judas levou um monte de soldados, com armas, tochas, espadas, varas para bater. Eles foram prontos para uma guerra, prontos para matar o Senhor. E quando os discípulos olharam, ficou todo mundo confuso: o que é isso? O que está acontecendo? E liderando aquela tropa estava Judas.
E ele chegou, e sabe como ele combinou para trair o Senhor? Foi com um beijo. Ele falou, aquele homem a quem eu beijar, é esse, podem prender. E Judas chegou e falou assim, salve mestre. Um cumprimento de respeito, de reverência. E ele foi e deu um beijo. Irmãos, na cultura judaica, aquele beijo era um gesto de maior carinho, maior respeito e o amor mais íntimo que que eles tinham. Você quer demonstrar o amor, o afeto mais carinhoso? Dá um beijo. E Judas fingiu amar o Senhor intensamente. Irmãos, que facada. Que de maneira mais desprezível, mais hipócrita, mais traiçoeira de trair o Senhor Jesus. E o Senhor sentiu o baque. Ele olha e fala, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Ao invés de só chegar, é ele, pega ele. Ele ainda fingiu, hipocrisia, irmãos. Mas o Senhor já sabia o que tinha que acontecer. Ele já sabia por que eles estavam lá. Ele foi e perguntou para eles, quem vocês estão procurando? E aquela tropa, os soldados responderam, a Jesus o Nazareno. Irmãos, o Senhor podia ter fugido, podia ter lutado, resistido, mas não, ele chegou e falou assim, sou eu. E mais ainda, ele se preocupou com os discípulos. Ele sabia que os discípulos não iam aguentar o sofrimento que ele ia passar, então ele virou e falou assim, sou eu, deixa eles ir livre. Ele protegeu os discípulos, mas ele se entregou. Irmãos, aqui começa o ato voluntário da morte do Senhor. Jesus se entregou por causa de mim e de você. Naquela hora, os discípulos olharam e falaram, vamos prender o Senhor? Aí alguns perguntaram, Senhor, devemos lutar com a espada? Enquanto alguns estavam perguntando, Pedro já estava tirando a espada e foi e atacou, irmãos. E ele mirou na cabeça do cara, mas ele era ruim de mira e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome dele era Malco. Agora imagina a cena, irmãos. Na hora, Pedro falou, vou defender o Senhor. Cortou a orelha. Rapaz, aí os outros estavam, aquela soldado, né, cheio de arma, tudo. Deve ter começado a revidar. Mas aí na hora, Jesus parou e falou, para tudo. Pedro, guarda a espada. Aí ele falou assim, você acha que eu não poderia mandar 12 legiões de anjos aqui para me proteger, para me defender? Eu sou o rei, eu sou o Senhor, o Deus do universo, eu podia mandar anjo aqui na hora. Irmãos, 12 legiões de anjos. Uma legião romana era 6.000 soldados. 12 legiões seriam 72.000 anjos. Tem relatos na Bíblia que um anjo matou centenas de pessoas. Imagina o estrago que 72.000 faria. Agora, Jesus tinha toda a autoridade para na hora estralar o dedo e viria todo mundo. Mas não. Ele sabia o que ele tinha que passar e ele não resistiu por amor a mim e você. Aí ele falou, Pedro, guarda a espada. Pegou a orelha, curou a orelha de Malco, restaurou, ficou novinho. Irmãos, imagina o lugar de Malco. Malco assim, estava lá, eu vou prender Jesus, eu vou prender. Aí na hora, minha orelha. Aí curou. Qual que deveria ser a reação dele e de todos? Puxa, rapaz, que milagre é esse de Jesus? Ele veio e curou um inimigo, o cara está aqui para prender ele e Jesus curou ele. Não, realmente vamos deixar ele quieto, né? Ele é um homem bom. Não, irmãos, os judeus estavam com tanta raiva, tanto ódio no coração, que eles continuaram, ignoraram. Esquece isso aí, esquece Malco, vamos prender. E capturaram o Senhor. E o Senhor, quando ele falou para Pedro, ele também falou, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Antes ele orou, Senhor, se possível me passa o cálice. Mas depois o Pai respondeu, ele sabia, o cálice é meu, eu vou beber até o fim. Irmãos, aí os discípulos naquela hora não aguentaram, eles fugiram todos. Jesus foi abandonado pelos discípulos. E os soldados, amarrando o Senhor, levaram ele para o julgamento. Levaram para o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima religiosa dos judeus. E eles foram, quando chegou lá, já estava todo mundo lá para julgar o Senhor. E começaram a dar depoimentos falsos, porque assim, o Senhor não fez nada. Jesus não tinha pecado, em momento nenhum ele pecou. Mas os judeus estavam com tanta inveja, porque Jesus
criticando eles, falando mal deles, e, né, esse cara, ele estava com tanta inveja que eles falaram, não, vamos achar alguma coisa. E apareceu um monte de gente que começou a dar depoimento falso, falsas testemunhas, contando um monte de mentira. Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, e deturparam o que o Senhor falou. Começaram a distorcer, para procurar alguma falta, algum pecado. E nem assim, irmãos, conseguiram achar, porque estava todo mundo se contradizendo. Um falava uma coisa, o outro desmentia o que o outro falava. Enquanto isso, com tanta acusação, Jesus simplesmente quieto. Irmãos, se fosse você, às vezes na escola, ou até na igreja, falam alguma coisa, falam mal de você, qual que é a nossa reação? Não é isso não, eu vou me defender, não, todo mundo tem que saber a verdade, eu vou me justificar. Irmãos, o Senhor tinha todo o direito para fazer isso, Ele é Deus, mas Ele ficou quieto. E chegou um ponto em que ninguém estava conseguindo chegar em lugar nenhum. O sumo sacerdote, chamado Caifás, chegou para o Senhor e perguntou diretamente: você é o Cristo? Você é filho de Deus? E o Senhor simplesmente falou a verdade. Ele falou: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém! Jesus é o Cristo! Você acha que eles creram? Eles receberam o Cristo? Pelo contrário, o sumo sacerdote na hora, ele fez um dos sinais de maior desgraça, assim, de vergonha. Ele pegou as vestes dele e rasgou as vestes e gritou: blasfêmia! Blasfemou! Para que precisamos de mais testemunhas, mais depoimento? Todo mundo ouviu o que ele falou, o que vocês acham? E todo mundo: tem que morrer! Porque, segundo eles, ninguém poderia se dizer filho de Deus, ou se dizer o Cristo, porque isso era blasfêmia. Mas agora, o Cristo pode falar que é o Cristo? Claro! Eles não creram. E assim que blasfemou, todo mundo condenou na morte, irmãos. Aí começaram a cuspir no rosto dele. A multidão cuspiu. Cuspia o insulto mais rude, mais detestável para os judeus. Se alguém cuspisse em você, você era imundo. Ficava imundo por um certo tempo. E eles desprezaram o Senhor com cuspe. E pior ainda, vendaram o Senhor. E começaram a dar bofetada, dar soco na cara do Senhor. E dando risada ainda. Se você é o Cristo, profetiza quem te bateu. Qual que é o meu nome? Hein? Qual que é o meu nome? Aí outros começaram a bater. Irmãos, começaram a zombar do próprio Senhor Jesus. Na hora, quando Judas viu que a traição dele resultou na morte, na condenação do Senhor, ele não aguentou, ele falou, pequei, eu traí sangue inocente, ele foi e se enforcou. E quando os judeus condenaram ele à morte, eles tiveram que levar para os romanos. Naquela época, a terra de Israel estava sendo governado por Roma, o Império Romano. E os judeus não tinham mais o direito de executar alguém à morte. Então eles tiveram que levar para o governador romano, para o governador falar assim: pode matar, vai matar. Irmãos, olha como isso é tudo plano de Deus. Se os judeus matassem o Senhor, a maneira tradicional era apedrejar, assim como apedrejaram Estevão. Mas o que a Bíblia diz? Em tantas profecias, que o Senhor teria que morrer no madeiro, ser pendurado numa cruz. Então, para cumprir as profecias, naquela época veio essa lei: só os romanos podem matar. E qual era a maneira que os romanos matavam? Crucificado. Amarraram ele, levaram para Pilatos, que era o governador romano daquela época, naquela região, e começaram a acusar. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E Pilatos teria que julgar ele novamente. Mas ele olhou e falou assim: gente, nada disso é motivo para a morte. Isso não é crime. Aí, não, ele... E começaram a falar um monte de coisa. Ele critica César, ele falou que não tem que pagar imposto, ele se faz rei, ele não sei o quê. Aí Pilatos pegou ele de lado e foi interrogar e fez algumas perguntas. Jesus respondeu algumas, não respondeu outras. Mas Pilatos olhou e falou: gente, esse cara não é criminoso não. Esse cara não tem nada para condenar. Mas o povo continua acusando. E Pilatos procurou libertar. Aí ele bolou uma estratégia. Ele falou assim: como é que eu vou libertar esse Jesus? Já sei.
todo ano, eu tenho uma tradição de libertar algum preso. Aí o que ele fez? Ele foi para o povo e falou assim, gente, nós temos aquela tradição anual de libertar um preso. A quem que vocês querem que eu liberte? A Jesus, a quem vocês falam que é rei? Ou a Barrabás, um assassino, um bandido, um ladrão? Nos termos de hoje, irmãos, se você for ver o que ele fez naquela época, Barrabás era um terrorista. Ele assassinou, ele promoveu uma rebelião lá. E Pilatos pensou, eles vão escolher Barrabás, né, porque Jesus é inocente. Mas o povo judeu preferia um assassino do que libertar o Senhor. E começaram a gritar, Barrabás, solta Barrabás. Esse serial killer, pode libertar. E Pilatos virou e falou, mas para que, gente? O que Jesus fez? Eles, não importa, mata, mata. Senhor Jesus. Aí chegou uma hora que Pilatos falou assim, não, é o seguinte, ele não fez nada, ele é inocente. Mas eu vou castigar, eu vou aceitar Jesus, para depois libertar. E ele fez. Naquela época, eles tinham esse hábito de açoitar uma pessoa mesmo sendo inocente. Só para passar um recado, tipo, ó, cuidado, estamos de olho em você. Né? Se comporta. E ele pegou e ele mandou açoitar. Era uma punição como aviso. E o Senhor era completamente inocente. O nome desse açoite era fustigatio. Eram umas varas que começavam a fustigar o Senhor. E era dolorido, não pensa que não era não. No final, ele trouxe de volta Jesus para os judeus, mostrou o Senhor todo inchado, sangrando, machucado. E ele apresentou e falou assim, eis o homem, o vosso rei, com a esperança de que só esse castigo ia ser o suficiente para acalmar os ânimos dos judeus. Meus irmãos, quando eles viram o Senhor, ao invés de falar, não, realmente já está bom, ele já apanhou, gritaram mais alto ainda, crucifica-o, crucifica-o. E eles, não, mas e Barrabás? Solta Barrabás. E começaram a promover uma rebelião lá tão grande, eles queriam estavam tão exaltados que que Pilatos, ele olhou e falou assim, pegou a bacia, lavou as mãos, falando, eu estou inocente, eu lavo minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês quiserem matar Jesus, vocês matam. Eu não vejo condenação nenhuma. Irmãos, isso também é para cumprir a profecia. Até um governador declarou que Jesus não tinha pecado. E somente alguém sem pecado poderia morrer por nós. Senhor Jesus, quando ele lavou as mãos, aí ele entregou Jesus para os judeus e entregou também, claro, todo o exército romano para cumprir a ordem dos judeus. E os judeus falaram assim, mata, caia sobre nós o sangue, a decisão é nossa, nós queremos matar. Irmãos, aí começou o pior momento da vida de Jesus. Quando ele caiu na mão dos soldados romanos e dos judeus. Depois que veio a condenação, ele foi aprovado para a morte, aconteceu o pior açoite que os romanos aplicavam, que era chamado verberatio. Era o açoite para condenar à morte. Eles tiraram toda a roupa do Senhor Jesus, pregaram ele num poste, algemado, e pegaram um chicote e começaram a açoitar. Meus irmãos, isso aqui não era um açoite só de aviso, vamos castigar um pouco, isso aqui era um açoite para matar. Muita gente morria só nisso aqui. Vai ser crucificado mesmo. Então os soldados, que também tinham essa crueldade, né, eles eram treinados para bater, tinham prazer nisso, começaram a bater no Senhor. E o chicote não era um chicote normal, irmãos, era um chicote chamado flagellum. Era um cabo de madeira com tiras, várias tiras de couro. E no final de na ponta, irmãos, tinha pedaços de ossos e de metal. E quando eles batiam, deixava marcas severas, cortava a pele. E muitas vezes aquilo pregava na pele, enroscava o metal. E quando arrancava, irmãos, saía pele, veias, músculo, saía tudo junto. E os soldados rindo da cara do Senhor Jesus. Os judeus rindo da cara dele, falando, bem feito, morre. Não bastasse isso, irmãos, eles falaram assim, Jesus se diz rei? Jesus merece uma coroa, um rei, cadê a coroa do rei?
E eles foram e pegaram uma coroa, os espinhos, e montaram uma coroa de espinhos, irmãos, e colocaram na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos perfuraram a testa, o crânio do Senhor, começou a sangrar também. Não bastasse isso, irmãos, falou, precisa de uma capa. Um rei tem um manto, tem uma roupa bonita. Pegaram uma capa lá de púrpura, só para zombar, colocaram no Senhor. O Senhor já estava todo debilitado no chão já. Colocaram nele, deram uma vara na mão dele, para ele se apoiar, porque o rei tem um cetro, né? Tem uma vara assim para mostrar a imponência. Deram para ele também e começaram a rir. E os soldados se ajoelhando assim, salve rei dos judeus, e dando risada, rei. E tiraram a vara dele, o Senhor caiu e bateram na cabeça dele com a vara, e os espinhos começaram a perfurar a cabeça. Irmãos, os judeus e os romanos começaram a torturar o nosso Salvador. Uma dor profunda, e continuaram cuspindo no rosto, e o levaram para crucificar. No caminho, deram para ele carregar a cruz, essa era a pena também, todo crucificado tinha que carregar a cruz, que pesava mais ou menos 100 quilos, irmãos. O Senhor já não aguentava andar, de tanto que apanhou, bofetada, coroa de espinho, açoite, mas forçar ele a andar, ele tentou, não aguentou, e no final, Simão teve que carregar a cruz para o Senhor Jesus até Gólgota. No final, a família de Simão foi salva, graças ao Senhor. Nas epístolas, nós vemos que a família estava reunindo. Gólgota era o lugar onde ele foi crucificado, significa o lugar da caveira. Talvez por ter formato de caveira, ou talvez por causa das muitas caveiras que poderiam ter lá dos mortos, dos crucificados. Irmãos, no caminho, os judeus tentaram dar para Jesus vinho com fel, para ele beber. Isso aí é baseado em Provérbios, que fala, quando alguém vai estar condenado à morte, alivia a dor da pessoa. É irônico, né? Eles queriam crucificar, mas depois, vamos aliviar a dor dele. Porque vinho e fel, ele anestesiava, assim, tirava um pouco da sobriedade da pessoa, para ela aguentar. Mas o Senhor não quis beber, sabe por quê? Porque ele tinha muito que cumprir ainda. Se ele tivesse anestesiado, ele podia, não sei, o valor da redenção ia ser o mesmo, mas o Senhor não estaria ciente de tudo que ele estaria fazendo. Ele ainda teria que falar com João, ainda teria que salvar o ladrão na cruz, e o Senhor ainda teria que salvar a mim e a você. E o Senhor não quis ficar anestesiado para isso, ele quis estar completamente consciente. Eu preciso salvar, eu preciso ir até o fim, esse cálice é meu, eu preciso tomar esse cálice. Irmãos, no fim ele foi crucificado. A crucificação dele começou às 9 horas da manhã. A crucificação, irmãos, é a pior tortura que existe. Foi a forma mais cruel que o Império Romano e os outros impérios antes encontraram para executar uma pessoa. É uma tortura lenta. A maioria dos crucificados, irmãos, levava dias para morrer. O que acontece? Eles formavam a cruz, pregava, enfiava prego na mão ou no pulso e nos pés. Levantava a pessoa, irmãos, o peso do corpo causava uma dor insuportável na mão e nos pés. Mas o pior não é isso. Não era a dor, era a asfixia. A pessoa ficar sem ar. E era por isso que eles inventaram essa maneira. Porque quando fica pendurado, o braço é esticado. E a pessoa fica pendurada assim, né? E isso contrai o diafragma, que é o órgão responsável por respiração, e a pessoa não consegue respirar, fica sufocando. E para aliviar a dor, para conseguir respirar, ele tinha que se apoiar na basezinha que colocava no pé e levantar o corpo. E quando levantava, a dor era insuportável no pé e na mão. Então, a vítima tinha que escolher. O que eu faço? Ou eu fico sem dor, ou eu respiro. Porque aqui aliviava a dor, mas... E era assim, irmãos, dias ficando assim. A maioria morria não por causa do sangue que saía. A maioria morria por falta de respiração. Outros morriam por exaustão, desidratação, febre traumática. E outros eram comidos vivos pelos urubus que ficavam ao redor. Juntava aquelas aves e comia carne. Irmãos, essa foi a morte. Esse foi o sofrimento que o Senhor Jesus passou no nosso lugar. Nós é que tínhamos que estar ali naquela cruz.
E o pior, a coisa mais impressionante, irmãos, é a oração do Senhor Jesus ali na cruz. Os soldados zombando, rindo da cara dele, começaram a provocar o Senhor, falando assim: se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Se você é Cristo, desce da cruz, aí a gente vai ver e vai crer. Ou senão, confiou em Deus, que Deus o salve. Irmãos, imagina, provocando: se você é o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo que a gente vai crer. Se eu fosse o Senhor, eu ia falar: tá bom, então vocês vão ver, descer lá da cruz e, sei lá, mandar um raio do céu, agora se converte. Irmãos, Jesus não fez isso. Ele escolheu ficar lá. Irmãos, não foram os pregos que mantiveram o Senhor na cruz. O Senhor podia descer a qualquer momento. Foi o amor por mim e por você que o manteve na cruz. Por que Ele não desceu na hora, fez justiça? Porque Ele estava lembrando de mim. O Daniel, eu preciso ficar aqui. Eu sonhei com o Daniel desde a fundação do mundo. Eu perdi o Daniel no meio do caminho. Eu preciso salvar o Daniel. Eu preciso salvar o Leandro. Eu preciso salvar cada um de nós, irmãos. O Senhor precisou salvar. E o Senhor ainda olhou para os soldados zombando e matando ele, os pecadores, crucificando o único perfeito. O Senhor virou e falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, o Senhor conseguiu liberar o perdão naquele momento. Olha o coração de Deus, olha o tamanho da graça, da misericórdia, do amor de Deus para com cada um de nós. Irmãos, nós é que tínhamos que estar lá, nós é que colocamos o Senhor na cruz, mas o Senhor estava orando ao Senhor: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Irmãos, a compaixão de Jesus é ilimitada. Senhor Jesus. E no fim também, dessas 3 horas até meio-dia, Jesus também conversou com o ladrão do lado e pôde salvar o ladrão do lado, porque ele creu. Lá, irmãos, o Senhor estava liberando perdão, liberando salvação, liberando o seu amor ilimitado. Mas essa não é a pior parte. Chegou as últimas 3 horas na cruz, a partir de meio-dia até as 3 horas da tarde. Antes, ele foi julgado pelos homens. Ele foi condenado pelos homens. Ele estava sofrendo nas mãos dos homens. Mas ao meio-dia, irmãos, a terra inteira se encheu de trevas. Escuridão total. Por quê? Porque naquele momento, Deus pegou todos os nossos pecados, irmãos. O pecado desde Adão até o fim dos tempos. Juntou o pecado da humanidade e lançou sobre o Senhor. E é tanto pecado, irmãos, que cobriu o céu, tapou o sol. Ficou uma escuridão total. E Deus pegou aquele pecado e lançou sobre Jesus. Porque Ele não tinha pecado, então Ele pôde pagar a nossa dívida. Irmãos, naquele momento foi o julgamento divino. Sofrer nas mãos dos homens é terrível. Agora imagina sofreu a ira divina, a fúria divina, por causa de todo o pecado da humanidade, em um momento só. Deus, Pai, lançou tudo aquilo sobre o Senhor, e na hora, quando Deus Pai olhou, Ele falou assim: tem muito pecado aqui, eu não posso ficar mais. Que Deus e o pecado, irmãos, não se misturam. E naquele momento Deus Pai se afastou e condenou o Senhor Jesus. Foi por isso que Jesus, na hora, Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonou? Irmãos, desde a eternidade passada, o Filho teve comunhão com o Pai, estava na presença do Pai. Ele sempre orava: Pai, Pai, e desfrutando daquela presença maravilhosa, aquele suprimento, aquela força. Até na cruz, Ele orava: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. E tendo comunhão com o Pai estava sustentando, mas nessa hora Ele perdeu a presença de Deus. O Filho perdeu a presença do Pai, Ele gritou: Deus meu! Foi tanta dor, irmãos, foi nessa hora que foi o maior momento de dor do Senhor, que Ele não aguentou. Irmãos, nós aqui pecamos, nós aqui perdemos a presença de Deus. Por que o Filho teve que abandonar a glória, deixar o trono nos céus, para vir aqui viver em carne, em osso, sofrer na mão dos homens, na nossa mão, e no fim perder a presença de Deus também? Se é que nós que pecamos, é porque Ele quis nos salvar, irmãos. O Filho preferiu ficar sem a presença do Pai, para poder ter a nossa presença, irmãos.
E no fim, o Senhor gritou: está consumado. Depois de sofrer todo o julgamento, quando ele viu que ele conseguiu cumprir a obra de redenção, chegou no fim e ele falou: consegui. Eu estou aqui no lugar de cada um daqueles jovens do Triângulo Mineiro. Está consumado. Missão cumprida. Terminei. Irmãos, sabe o que é rico? No grego, esse está consumado é telestasai. E essa palavra, os arqueólogos encontraram alguns recibos antigos de impostos. Impostos, né? Então, quando a pessoa pagava o imposto, eles carimbavam e escrevia lá, telestasai, que quer dizer pago integralmente. Dívida quitada. Irmãos, nossa dívida era a morte. Eu e você tinha que morrer lá na cruz, mas o Senhor foi lá, pagou no nosso lugar e no final falou assim: telestasai, está pago integralmente. Acabou a dívida dos jovens do Triângulo Mineiro. Ele pagou nossa dívida, irmãos, e quando no final, quando ele pagou aquilo lá, ele restabeleceu a comunhão com o Pai, o Pai voltou. Aí ele falou: papai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu. Irmãos, ele morreu depois de 6 horas na cruz. Ele entregou o espírito dele. Não pensem que mataram o Senhor Jesus. Satanás conseguiu matar Jesus. Os homens mataram os judeus, os romanos. Não. Jesus morreu voluntariamente. Ele quis passar por cada açoite. Ele quis passar pela coroa, pela crucificação, por causa de nós. Tanto é que, na hora, assim, depois que morreram, os soldados ficaram: nossa, mas já? Mas é porque o Senhor entregou o Espírito. E o centurião que estava do lado, quando ele viu aquela cena, ele falou assim: verdadeiramente, e esse homem era o Filho de Deus. Aí, irmãos, rapidamente ocorreu um terremoto na hora, porque as portas, Jesus venceu a morte, assim, venceu as portas do Hades, o pecado, venceu todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás. Irmãos, quando Jesus falou está consumado, não é só sobre o pecado, é tudo que está no poder de Satanás, Jesus derrotou. Irmãos, qualquer coisa que está te oprimindo, que está te prendendo, está te escravizando na sua vida, Jesus já venceu na cruz, Ele já pagou a conta. E na hora, irmãos, no terremoto, vários ressuscitaram, porque, né, o Senhor estava indo para a morte, mas Ele venceu, assim, um monte saiu, ressuscitaram, apareceram para os santos, e o véu que estava no templo se rasgou, indicando, agora nós temos livre acesso à presença de Deus, livre acesso ao Santo dos Santos. E, por fim, irmãos, o Senhor venceu tudo, Ele nos salvou. Só para encerrar, irmãos, o último versículo que eu queria ler, juntos, vamos ler, abrir a Bíblia em Isaías 53. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isaías 53, não dá tempo de ler tudo, irmãos, mas vamos ler do versículo 4 ao 7. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler esse versículo? Aqui é um resumo de tudo que Jesus fez por nós na cruz. Vamos ler, irmãos, de todo o coração. E olha só como começa o versículo 4. Certamente. Isso aqui é com plena convicção. Vamos ler isso aqui, irmãos, com toda a fé, toda a convicção de que isso já foi feito, já se cumpriu. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11. Ele verá
o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Irmãos, podem sentar. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi moído, Ele foi traspassado, Ele foi humilhado, oprimido por causa de nós, para que nós pudéssemos provar a paz. E hoje, irmãos, nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor. Tem uma história que fala de uma mãe. Ela era viúva, tinha um único filho. E um dia ela teve que sair de casa, resolver algumas coisas rapidamente. Ela voltou assim, mas quando ela voltou, ela viu que a casa estava em chamas, pegando fogo. E ela desesperada, estava toda aquela multidão na calçada olhando simplesmente a casa incendiar. E ela, meu filho, cadê meu filho? Todo mundo, não sei, meu filho está lá dentro. Aí ela saiu correndo, entrou na casa no meio das chamas, tirou a criança do berço, que era bebê ainda, saiu envolvendo o filho e conseguiu salvar a vida do filho. Mas no caminho, ela foi toda queimada. E ela foi para o hospital, ficou dias no hospital e ficou com marcas severas, cicatrizes no rosto, no braço, e deformou a mãe. Mas a mãe, com todo carinho, criou o filho, e o filho cresceu com todo o amor, estudou, foi para a faculdade, e no dia da formatura, na maior alegria do filho e da mãe, o filho estava lá com os amigos. Aí chegou a mãe assim, né? Os alunos estavam tudo na frente, no palco. Chegou a mãe assim, olhou assim, assinou para o filho e sentou toda feliz. E os amigos, quando viram aquela mulher toda deformada, deram risada assim, que é aquilo? E começaram a zombar. Nossa, você viu? Nossa, que feia! Não sei o quê. Aí perguntaram assim, que é aquela mulher feia que te cumprimentou? E o filho com vergonha falou assim, é a minha empregada. Irmãos, o Senhor morreu na cruz por cada um de nós. Ele sofreu tudo isso que nós vimos por causa de cada um de nós. E quantas vezes nós, no dia a dia, perante os amigos, perante os colegas, ou até mesmo na nossa vida sozinho, quando ninguém vê, tratamos o Senhor Jesus como nossa empregada, ou negamos o Senhor diante de todos. O Senhor não teve vergonha de morrer por nós na cruz, e nós temos vergonha do Senhor. Irmãos, essa pode ter sido a nossa situação até hoje. Talvez alguns de nós nunca vimos tudo que o Senhor sofreu, nunca vimos que o Senhor morreu no nosso lugar. E a gente nunca recebeu o Senhor como nosso Salvador. Outros de nós já recebemos o Senhor, já ouvimos essa mensagem antes. Mas no dia a dia, a gente despreza tudo que o Senhor fez. Deus entregou a vida dele por nós. A gente não tem coragem de dar 5 minutos para o Senhor. Não tem coragem de dar 5% do nosso coração ao Senhor. Não tem coragem de dar nossa atenção ao Senhor, ou confessar ao Senhor diante dos nossos amigos. Jesus podia muito bem ter resistido, ter fugido, ter afastado dele desse cálice, e nós que morramos, mas o Senhor não fez isso. Irmãos, eu creio que nós também precisamos nos entregar ao Senhor. A gente cantou, né, o hino C80, e na última estrofe fala assim: voltei-me a ti e estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte amor me rendi. Irmãos, talvez a gente tenha tratado o Senhor como empregada até agora, até hoje. Talvez a gente lutou contra o Senhor, contra o amor do Senhor até hoje. Talvez a gente ignorou o que o Senhor fez por nós até hoje. Mas Deus nos amou tanto, desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já te amava e sonhava estar com você.
E talvez até agora o Senhor se frustrou. Puxa, eu não consegui ter aquele jovem, aquela jovem. Mas, irmãos, hoje, nesse dia, agora é momento da gente mudar essa situação. Então, irmãos, quem quiser mudar a situação, eu queria pedir para ficar de pé, para que a gente possa orar juntos. Amém? Para receber o Senhor como Salvador, para confessar o Senhor novamente como nosso Salvador, para agradecer o Senhor por tudo que Ele passou por nós na cruz. E para falar, Senhor, você entregou a minha vida por mim, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Entrego o meu coração ao Senhor. Senhor Jesus, se você quiser orar de joelho, pode ser de joelho. Se quiser ser de pé, em pé. Mas, irmãos, vamos fazer tudo isso diante do Senhor. Amém? Eu vou orar, cada um repete diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu é que pequei. Eu é que deveria morrer. Senhor, tantos dias eu vivi longe de Ti. Eu tive vergonha de Ti. Eu neguei o Senhor. Eu ofendi o Senhor. Eu desprezei o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor me amou. Jesus, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por ter vindo para a terra, deixado a posição nos céus, para sofrer e morrer no meu lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não fugiu, mas o Senhor tomou esse cálice até o fim. Senhor Jesus, nessa manhã, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu confesso que sou pecador e eu te peço, lava-me com teu sangue, tira os meus pecados, perdoa-me, Senhor Jesus. E hoje eu te aceito e eu me consagro a Ti novamente. Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Deus. E hoje eu entrego a minha vida a Ti. Meu coração é Teu, meu tempo é Teu, meu futuro é Teu. Tudo, Senhor, é Teu. O Senhor entregou a Tua vida por mim, eu entrego a minha vida a Ti. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar individualmente também perante o Senhor, agradecendo o Senhor, reconhecendo a morte dele por nós e entregando nossa vida ao Senhor. Amém.